Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço foi criado para abençoar o seu casamento, para fortalecer a sua conjugalidade, edificar o seu lar e a sua família. Então eu quero deixar aqui de antemão um desafio a você. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge e também com outros casais que certamente vão se beneficiar com aquilo que temos aprendido da parte de Deus. Então curta, compartilhe e faça essa mensagem chegar a outros casamentos. Quem sabe essa palavra pode salvar uma família. O assunto que nós iremos tratar hoje é um assunto delicado, sensível, mas também urgente e muito necessário. O nosso tema hoje é o casamento e o dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas dinheiro é um assunto muito presente nas Escrituras. Existem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro, recurso, provisão. Portanto, esse assunto não é um assunto menor, é um assunto da mais alta grandeza. Das 49 parábolas que Jesus contou, 22 delas estão relacionadas a dinheiro e à administração de recurso. Alguns teólogos chegam a afirmar que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Porque Jesus sabe que esse assunto é um assunto que permeia toda a nossa vida, faz parte da nossa existência. Existe um texto na Escritura onde Jesus se refere inclusive ao dinheiro como um Deus. Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. E as riquezas, ali no original, é mamon. Jesus, portanto, apresenta o dinheiro como um Deus que rivaliza com o Deus verdadeiro, tentando alcançar o nosso coração e manter o nosso coração numa situação de subserviência. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro por si só nada é. Ele não representa nenhum mal. Mas amar o dinheiro pode tornar você um escravo. Por isso que alguém já disse com muita propriedade que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. O problema não é possuir dinheiro. O problema é ser possuído pelo dinheiro. Quando toda a nossa vida gira em torno de ter dinheiro, alcançar dinheiro, quando a gente passa a avaliar as pessoas pelo que elas possuem, pelo que elas têm, nós já nos tornamos escravos do vil metal. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto que mostra o quanto esse assunto pode colocar a família numa situação delicada. O texto que me refiro é 2 Reis, capítulo 4. O texto sagrado diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que até os servos de Deus mais consagrados podem viver uma situação de crise financeira. Vejam vocês que o texto nos aponta essa verdade. A mulher, que era uma viúva, compareceu diante do profeta Eliseu, apresentando a ele o seu drama. E antes de apresentar o seu drama, ela diz: olha, o meu marido, ele era servo do Senhor, ele temia o Senhor, tu sabes disso.
Então ela chega trazendo a Eliseu uma primeira constatação, a constatação de que o seu marido era um homem piedoso, santo, devoto, muito consagrado. Mas a despeito desse nível de espiritualidade que ele tinha, ele deixou a família numa situação muito delicada do ponto de vista financeiro. A família estava de fato, colapsada. Essa família estava numa grave crise financeira. E essa crise financeira chegou numa casa onde Deus era temido, onde Deus era honrado, onde Deus era invocado. Então vejam vocês que servir a Deus não nos concede imunidade frente às crises financeiras. Elas também virão sobre aqueles que amam ao Senhor. Esse é o primeiro ensinamento. Mas o texto prossegue na leitura dizendo, verso 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em tua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é que a chave da solução dos nossos problemas financeiros está nas nossas mãos. Vejam vocês que o profeta faz a ela uma pergunta simples, diz assim, o que você ainda tem em casa? Porque provavelmente ela já tinha vendido muitas coisas, já tinha dilapidado parte do seu patrimônio para quitar as dívidas. E o profeta se dirige a ela perguntando, o que você tem na sua casa? E aquilo que ela possuía, aos olhos dela, era algo muito pequeno, insignificante, insuficiente. Por isso ela introduz a fala dela colocando na frente a palavra ou a expressão nada. Ela diz, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu penso que a maneira como nós olhamos para os nossos recursos é muito parecido com a maneira como aquela viúva olhava para os seus próprios recursos. Ela tinha algo. Era algo pequeno, pouco, é verdade. Aquilo nada era frente à dívida que ela tinha. Mas vejam vocês que é a partir dessa matéria-prima que Deus vai realizar um milagre. Guarde isso no seu coração. Os anjos não desceram do céu com sacos de dinheiro. O profeta se voltou para ela e disse, o que você tem? O que você tem na sua casa? E ela tinha algo que aos olhos dela era pouco, era pequeno, mas foi aquele pouco, aquele pequeno, que Deus usou como matéria-prima para multiplicar. Então, guarde isso no seu coração. A chave para a solução dos seus problemas financeiros não estão lá fora. De repente, já está nas suas mãos, já está dentro da sua casa, já está à sua disposição, que aos teus olhos parece ser algo insuficiente, mas é exatamente aí, a partir daí, que Deus vai realizar um grande milagre. Vamos seguir na leitura. O texto diz assim, verso de número 3, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-te à parte, a que estiver cheia. Aqui nós temos um terceiro ensinamento que o profeta Eliseu dá àquela mulher, e esse ensinamento serve a todos nós. O terceiro ensinamento é: as crises financeiras, familiares, devem ser resolvidas num ambiente privado. Veja que Eliseu diz a ela para que ela vá às ruas,
pedir vasilhas vazias, a maior quantidade que ela pudesse reunir. Mas tendo feito isso, ela deveria ir para sua casa com seus 2 filhos, colocar todas as vasilhas lá dentro, colocar os seus 2 filhos dentro de casa, e depois de tudo isso, o texto diz que havia uma ordem expressa para que ela fechasse a porta. Deus faria um grande milagre, mas este milagre não contaria com espectadores, não estaria aberto ao público. Esse milagre seria realizado na privacidade do lar. Esse texto, irmãos, nos ensina algo muito precioso. Nós precisamos resolver as crises financeiras num ambiente mais privado. Tenha muito cuidado com o que você diz, para quem você diz, onde você diz, em que circunstância você diz. Cuidado para não expor o seu cônjuge, para não expor a sua família. Há alguns assuntos que devem permanecer na privacidade familiar, e esse é um deles. Vamos prosseguir na leitura. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O quarto ensinamento que esse texto nos traz é que nós receberemos da parte de Deus na medida das nossas necessidades. A provisão de Deus para a nossa vida não virá nem além e nem aquém. Virá exatamente na medida daquilo que nós necessitamos. Vejam vocês que há um detalhe aqui. Ela estava com a botija nas mãos, ela manipulava, ela operava a botija. Os filhos tinham uma incumbência ali de trazer as vasilhas vazias, encher as vasilhas, colocar num determinado lugar. E aí eles vão enchendo, até que o filho traz a última vasilha. Quando ela pede mais vasilha, o filho diz: acabou a vasilha. Acabaram-se as vasilhas, melhor dizendo. E a Bíblia diz que, naquele momento, o azeite parou. A ideia do texto no original é que houve uma pausa instantânea. O azeite parou de jorrar naquele momento. Porque aquela família recebeu a provisão para a qual ela necessitava. A provisão de Deus é assim, virá na medida da nossa necessidade. Deus sabe do que você precisa. Não se preocupe quanto a isso. A provisão, quando chegar, ela chegará na medida da tua necessidade. Vamos prosseguir para o último versículo. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O quinto ensinamento que esse texto nos traz é que nós precisamos de sabedoria para administrar aquilo que Deus nos deu. Um grande milagre aconteceu. Aquela mulher saiu da miséria para a fortuna, saiu da escassez para a abundância. Ela tinha agora um estoque enorme de azeite na sua casa. E o azeite naquela época era um item imprescindível dentro da cultura hebraica. O azeite tinha propriedades medicinais, tinha propriedades cosméticas, tinha propriedades culinárias e até espirituais. O azeite fazia parte de vários momentos da vida do povo de Deus. E agora ela tinha um estoque enorme daquele item que era um dos itens mais valiosos, mais importantes para a sociedade judaica. E então o profeta dá a ela uma diretriz.
O profeta diz: portanto, venda, pague a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Ela deveria agora administrar com sabedoria aquele recurso que estava nas mãos dela. E eu penso, irmãos, que essa é uma das maiores necessidades que nós temos. A necessidade de administrarmos sabiamente aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Boa parte das crises financeiras que nós vivemos e experimentamos não são crises provocadas por situações imponderáveis. A maior parte das crises financeiras que nós enfrentamos é o resultado direto de escolhas erradas, equivocadas que fizemos, da nossa falta de habilidade, de sabedoria para administrar o recurso que Deus nos deu. Então nós não podemos perder isso de vista. Não basta clamar apenas por um milagre. É preciso pedir a Deus também sabedoria e graça. Então eu deixo com vocês esse texto, para que esse texto possa nortear a jornada de vocês. E se vocês eventualmente estiverem enfrentando uma grave crise financeira, essa história pavimenta um caminho de muita esperança a todos nós. Aquela mulher que se viu ameaçada, aquela mulher que tinha perdido o esposo e estava na iminência de perder os seus 2 filhos, que fatalmente se tornariam escravos para a quitação de dívida. Aquela mulher recebeu da parte de Deus um grande milagre e recebeu como orientação buscar a sabedoria necessária para administrar o milagre que ela recebeu. Eu quero encerrar esse momento orando por você, orando pelas suas finanças e pedindo a Deus para que a boa mão dele se estenda sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Pai bendito e santo, que palavra maravilhosa, que enche o nosso coração de esperança. Quem sabe essa pessoa que está ouvindo essa reflexão está vivendo uma grave crise financeira. E eu oro para que a tua bendita provisão alcance esse lar e esta família. Que o Senhor realize um milagre financeiro, que o teu bom tesouro esteja aberto sobre esse casal e que o Senhor possa conceder a eles toda a provisão e graça que eles precisam. Oro também por sabedoria, para que tu concedas aos teus filhos toda a sabedoria que eles precisam para administrarem o recurso que receberam das mãos do Senhor. Que o Senhor guarde essa família, abençoe essa casa e que em nome de Jesus o teu nome seja sempre glorificado. Essa é a nossa oração. Para a tua glória e para o teu louvor que nós a fazemos. Amém. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe ricamente o seu casamento. Até o nosso próximo encontro. Tchau!